Oi, oi, eu sou o Maurício e este é o podcast Sonho Adolescente, seja muito bem-vindo. E antes de começar, gostaria de te pedir para que você me seguisse nas redes sociais, que é @sonhoadl, tanto no Twitter quanto no Instagram. E quer mandar um e-mail para mim? Pode mandar no podsonho@gmail.com. E esse episódio é sobre Steven Universo. Então seja bem-vindo a Sonhando com Steven Universo. E o porquê eu quero gravar sobre este tema, sobre esse desenho que é tão incrível, que eu adoro tanto. Bem, recentemente o HBO Max chegou no Brasil e eu tô reassistindo o desenho desde o começo, mesmo que tenha alguns episódios que não estejam no streamer, que eu fiquei meio assim, tá faltando episódio, né, bandido? Mas que é incrível, gente, o desenho é maravilhoso, trata sobre vários assuntos legais. E a história em si é muito boa, muito bem construída, desde o primeiro episódio até o último. Tudo faz total sentido, tudo se liga, tudo é muito retinho. E eu tenho que falar sobre isso porque tô reassistindo uma coisa que eu gosto muito, sou muito, muito, muito fã. Então eu comecei a assistir, na verdade, o desenho quando ele lançou, passava no Cartoon Network de forma aleatória, eu não acompanhava certinho a sequência. E eu gostava muito do desenho, porque era muito legal, tipo, ele é muito legal, as músicas são muito boas. Só que, tipo, né, comecei a crescer, a amadurecer, comecei a ter desenhos de outros olhares, de outras formas. Ele trata sobre assuntos bem legais que eu posso trazer aqui pra vocês verem, mas esse episódio é pra quem é fã e pra quem não conhece, quer conhecer, porque eu vou falar porque eu adoro esse desenho, eu quero muito falar sobre ele. E, gente, sério, vale muito a pena assistir se você não tem assistido. É uma animação, ela, tipo, ela tem esse geralmente pro público infantil, só que, tipo, no público infantil eu vejo com uma outra forma diferente, com uma coisa legal, animada, e você vê com uma perspectiva totalmente nova e diferente, que é dos problemas que ele traz de forma tão sutil. No primeiro episódio, fica bem claro que o poder do Steven Universe, que é o protagonista, está ligado às emoções dele. Então você já percebe no primeiro episódio que tudo que ele faz, os poderes que ele tem, é ligado diretamente com as emoções que ele sente. Além que ele luta com seu primeiro monstro. Então, lá no primeiro episódio já tá lutando com um monstro, que é uma centípoda. E ele não consegue invocar o escudo dele, e ele acaba jogando um negocinho e consegue puffar ela. E esse é legal, porque depois essa monstra, essa gata volta várias vezes no desenho. E logo em seguida já vem no episódio Canhão Laser. O desenho mostra que o Steven está se tornando mais capaz de lidar com os problemas, com os monstros que aparecem, com os desafios. Que ele pega um canhão da mãe dele, que curiosamente ele consegue ativar com uma frase bem boba, que é: se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Como então, nem conseguiu tudo que ele funcionasse? Eu disse aquela frase que meu pai sempre diz: Se o porco inteiro fosse perfeito. não haveria cachorro quente. Aquela coisa de torresminho? Cachorro quente. Ah, cara! 100% é perfeito, ainda bem que as coisas são 100% perfeitas, porque outras coisas boas podem vir disso. E ele consegue ativar esse canhão e consegue derrotar o canhão, o negócio lá, e as cristalzinhas ajudam ele. E elas percebem, nossa, gata, o menino tá evoluindo, ele tá crescendo como pessoa e como Jen. Então ele já tá conseguindo lidar com os problemas. E é muito legal que esse canhão, esse olho que apareceu, eu fiquei muito tempo sem entender por que ele não tinha a Jen, porque ele não parecia uma Jen. Um negócio daquele tamanho, eles só iam lidar depois de tanto tempo. Aí, se eu não me engano, no episódio que ele vai pro zoológico, aparece um outro olho também do lado de fora. E você já percebe que, então, quando você começar a acompanhar mais o desenho, você consegue perceber que lá na frente da explicação desse olho, provavelmente, que ele tava vindo pra Terra para meio que limpar o local, que ele tava lá sugando as coisas, que é tipo meio pra, tipo, tirar a vida local quando ele chegou, pra depois vir outras gens e examinar. Então você já percebe que no episódio número 2 já tava mostrando a influência de, tipo, das gens de fora do planeta. E elas percebem que ele tá evoluindo, claro, e fazem um desafio pra ele, que é pra ele pegar e ir pra Torre do Mar. Super fofo, ele pega a mochila hambúrguer, a mochila cheeseburger, e vai pra Torre do Mar, que tem um background lindo, que eu até mesmo já usei como fundo de tela do celular, porque se você não sabe, pesquisei Torre do Mar background, que é muito lindo. E lá ele consegue superar todas as expectativas, consegue lidar com todos os problemas, só que no final ele não consegue lidar, que ele esqueceu a boneca lá, a estátua da lua, e não conseguiu ativar a Torre do Mar. Aí é legal que você percebe que nem tudo sai como a gente planeja,
que você pode ter ido super bem, só que às vezes no final não vai dar certo. E tá tudo bem, eu acho que elas lidaram com isso de uma forma bem natural, bem sutil, porque ele arrasou, ele realmente pegou, barbarizou tudo que ele fez lá, muito estratégico, muito criativo. E no final, ele não conseguiu manter a torre em pé, mas ele conseguiu ter um progresso. E os próximos episódios já começam a mostrar uma outra parte que vai ser mostrada na frente do desenho. Isso ainda tô, tipo assim, no episódio de 1 ao 20 ainda. Então, nos próximos episódios, depois da Torre do Mar, começa a mostrar os estilhaços de Jen, que são monstros que no começo não dá pra nem entender o que é, que, tipo, são pós ou pedacinhos de pedra que entram em contato com alguma superfície e, de repente, a superfície, tipo, a torta do café da manhã que ele fez lá, que eu acho que era panqueca, depois com a roupa do Batata lá também, que é um episódio bem pesadinho, que ele ficou até pelado. Com as roupas que os cristais tocam, eles conseguem meio que controlar aquela superfície, então já começa a perceber, um cristalzinho desse consegue controlar uma superfície. Você vai conseguindo ligar os pontos, você percebe que, tipo, da mesma forma que aquela Jean corrompida tava numa casa controlando a casa, e da mesma forma que a Lápis Lazuli tava no espelho controlando, você percebe que, tipo, desde o primeiro episódio já tava, tipo, dando essas pistas. E é muito incrível ver isso, porque é muito legal. E o Steven vai amadurecendo com esses negócios, são coisas traumáticas que você percebe que ele tá passando sendo muito novo e que isso vai ter uma consequência no futuro. E é bem traumático pra ele passar por tudo aquilo ali, mas ele vai amadurecendo e descobrindo seus novos poderes. Quanto mais ele, tipo, tá junto com os Crystal Gems, mais ele vai, tipo, aprendendo sobre ele mesmo e sobre os poderes dele. E ele conhece a Connie porque ele prendeu... Ixi, meu Deus, prendeu ela numa bolha, que nem ele sabia que ele tinha isso, que ele só pufou, ele colocou ela dentro... Ixi, travei aqui. Ele só colocou ela dentro de uma bolha e pronto. Viraram amigos. Interessantíssimo. Aí depois disso, ele conhece o leão e... Tá, ele conhece o leão. Um leãozinho lindo, rosa, que era da mãe dele, muito fofo. E a gente também consegue descobrir que as gems são feitas de luz. Sim, porque tem o episódio do aniversário que elas explicam que o corpo delas é uma ilusão e que elas são feitas de luz. Quando você percebe que elas são feitas de luz, tudo faz muito sentido dali pra frente, porque elas conseguem invocar armas, se a pedra dela quebrar, ela meio que morre. Se rachar, o corpo delas começa a deformar. Também percebe que, tipo, se elas forem pufadas, a pedra fica só o corpo que some. Então, tcharam! Tudo faz muito sentido. Eu acho que a física do desenho é muito boa, porque é muito, muito linearzinha, faz muito sentido, entende? Muito, muito, muito sentido. E depois a pérola acaba sendo pufada. Acho que é a primeira vez que a gente vê uma gem lá das Crystal Gems sendo pufadas. E aí o Steven fica super preocupado, tenta explicar que ela tá bem, só que, tipo, ele ficou cuidando dela e ficou cuidando do holograma que ela criou, acabou pufando ela mesma. E ele sentiu muita falta da pérola, ele fica muito sozinho, então ele ficou o tempo todo com a pedra dela, que demorou acho que 2 semanas pra voltar a formar física, então menina, é realmente uma experiência bem traumática. E... depois disso, passa um tempinho, os episódios vão passando e acontece uma das melhores músicas do desenho, que eu adoro, que a Pérola canta como ser forte de verdade, que vai mostrando a insegurança dela com ela mesma, com as outras Crystal Gems, que ela sente falta da Rose. Então você vai percebendo que... eu vou tentar colocar no fundo desse episódio algumas músicas, alguns trechos do desenho, só que eu não sei se eu consigo colocar bonitinho por causa dos direitos autorais, mas eu vou tentar, porque vale muito a pena vocês ficarem ouvindo a minha voz e a música no fundo. E eu vou tentar colocar pedacinho em inglês e português, porque eu particularmente, eu gosto muito das músicas dubladas do começo do desenho, depois eu já não gosto tanto. O inglês eu acho que talvez porque, eu não sei, gente, eu acho que é de cada um, mas eu gosto muito dos dois. Pra mim, são diferentes. Português e inglês, mesmo que o significado seja próximo, é diferente a música. E tem algumas músicas que eu prefiro em português, outras em inglês. Acontece. E tcharam!
Depois disso, a gente descobre que as gemas pufadas ficam em bolhas trancadas numa sala. E o Steven acaba tirando, coincidentemente, a primeira gem que ele lutou e pufou, que foi a Centípoda, que ele decide cuidar dela como se ela fosse um cachorrinho. Porque ela trocou de forma, a gente percebe que as gemas podem trocar de forma depois que elas são pufadas. Isso é interessante. Que as gemas podem, tipo, trocar de forma, ficar a forma menor depois que elas são pufadas. Só redistribuindo, acho que, o corpo delas, que é feito de luz e matéria. E ele tenta cuidar dela, só que a Centípoda ainda é um monstro. Mas ele percebe que mesmo ela sendo um monstro, ela consegue, tipo... É como se fosse um animal, realmente. Ela perde a parte do racional. É como se fosse um animal. Elas não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo. Isso é interessante. E agora as coisas ficam sérias. Porque vem um dos episódios mais traumáticos, que eu acho bem fortes as cenas, se você for parar pra pensar. Que é o da Lápis Lazuli, que ela fica presa num espelho. Sim, menina. Ela fica presa no espelho por 5.000 anos, acho que é isso. Presa no espelho, com a gem dela rachada. E as Crystal Gems não querem que o Steven liberte. Elas sabiam que ela era uma gem que estava presa. E imagina só você ficar preso num lugar por tanto tempo, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem ter a sua própria autonomia. E as Crystal Gems sabiam disso e ignoraram o fato de ter uma gem presa no espelho. E ela ficou lá todo esse tempo. Até que o Steven pega o espelho pra visualizar as cenas da batalha, da escultura Gem que a Lápis tinha vivido, que ela conseguia mostrar através do espelho. E a gente percebe também que lá do primeiro episódio, lá dos primeiros episódios, que Gems, se elas ficarem presas na superfície, elas conseguem meio que controlar aquela superfície. E ela conseguia controlar o espelho. E ela conseguiu conversar com o Steven pedindo pra ele soltar ela. E aquela cena que ele simplesmente pega e puxa a Gem do espelho, que forma aquele espelho d'água em volta dela. Muito lindo. Adoro essa cena, uma das minhas preferidas. Muito lindo. E a Lápis, ela quer voltar pra casa. É isso que ela quer fazer. Ela quer voltar pra casa. Então ela começa a roubar toda a água do oceano, porque ela tava com a Gem rachada. Então ela não conseguia voar. Ela faz meio que uma torre de água, uma torre do mar. E o Steven acaba tendo poderes de curar. Que, né, menina? Pra uma Rose Quartz, tanto poder, né? Voa, faz isso, faz aquilo. Muito poder só pra uma Gem só. Ela barbarizou. E aquela situação. Ele conseguiu curar a Gem dela, ela foi pra casa. Só que ela percebeu que ela não tinha mais casa, porque assim que ela chegou em Homeworld, trazer ela de volta pra Terra, porque perceberam que tinha outras gems aqui, aí tinha a Peridot, que já tinha passado por uma série de planos que tinha dado errado. A Lápis Lazuli é uma personagem muito legal, porque ela traz essa ideia da tristeza, ela sofreu muito, ela ficou presa, ela é triste, ela é brava, ela fica brava com as coisas. Ela se sentia como se ela não tivesse casa. Até que o Steven dá esse suporte emocional pra ela, falando que que ela já viveu um passado ruim na Terra, mas que ela pode viver um novo futuro, que agora ela tem escolha de mudar a realidade dela e ficar do jeito que ela quiser. Se ela quiser ficar aqui, ela pode ficar livre. E é muito legal ver isso, sabe? Voltando pra depois que a Lápis vai pra Homeworld e ela fica só mais alguns episódios sem ter notícias delas. E logo em seguida disso, eu volto pro oceano, o pai do Steven acabou machucando a perna. Aí falou, eu tenho poder de cura. Tentou curar a perna do Greg, só que não deu certo. Então, o Greg meio que mentiu pro filho dele pra poder ficar junto. Então, falou, não curou a minha perna. E eles ficaram juntos todo esse tempo, brincando, se divertindo. Mas o fato do Steve não ter conseguido curar a perna do pai, entre aspas, dele ter mentido, foi que ele se sentiu inseguro, que ele achou que ele conseguia controlar aquele poder de cura, só que ele não conseguia. Então, ele perdeu esses poderes. O desenho mostra que, que o pai dele ter mentido pro filho com uma boa intenção entre aspas, só dele só queria ficar perto do filho.
mas isso acabou afetando a insegurança, deixando o Steven inseguro e afetou os poderes, porque ele não era mais capaz de conseguir usar os poderes de cura, porque ele achou que ele não tinha conseguido. Eu me embolei aqui, né, menina? Foi uma confusão só. E no final, ele realmente não conseguiu. Não conseguiu usar o poder de cura pra curar uma esfera lá, um negócio estranho. E... foi o ó, né, gente? É chato isso, mas me faz pensar, se o pai dele tivesse sido sincero. Ah, me machuquei, mas eu queria passar um tempo com você. É o pai dele, poderia pedir pra passar um tempo com o filho, sabe? O Greg, ele no desenho tem um posicionamento muito ruim, que eu acho que ele não se interessa pelas coisas que o Steven faz sendo Jen. E ele nem se interessava, acho que pelas coisas que a Rose fazia sendo Jen também. E é muito louco, porque, né, tipo, é o pai, então... a coisa de Gems eu não vou me meter. Ele fazia o que as Crystal Gems meio que diziam que ele devia fazer. Então, é até legal ver que o Steven foi muito novo morar com as Crystal Gems. Até porque, né, o Greg não tem nem casa, morava numa van. E ele ficava na casa da Vidália, quando dava e tal. Então, as Crystal Gems fazem uma casa pro Steven morar com elas, porque... faz até sentido, porque o Greg realmente não ia conseguir lidar com a questão dos poderes do Steven, ele sendo metade denso, ele metade humano, que isso as Crystal Gems conseguiam ajudar. Só que ele também se mostra muito presente o tempo todo, porque a cidade que eles moram é minúscula, então pra ver o pai dele é um pulo ali, um pulo aqui, é bem fácil de ver. Ele sempre tá bem presente, só que ele não tá o tempo todo junto. O Steven fica realmente muito sozinho. Que é chato, porque ele tem um pai dele que mora perto, ele não precisa ficar sozinho o tempo todo. Acho que os Saldianos estão fazendo alguma coisa e ele fica sozinho em casa. Isso é bem chato, ficou meio mal por isso. É chato, né, gente? E também tem o episódio da formação da equipe secreta, que mostra que, de novo, os cacos de Gems, que eles conseguem, além de estar em contato com algum objeto, dar função para esse objeto, eles conseguem também, tipo, se manifestar em forma de luz com membros, braços, pernas, uma bagunça, sem eles se conseguirem formar uma Jean completa. Só um braço ou uma perna correndo, sem sentido. A gente percebe que, sim, os cacos também conseguem meio que soltar seus estilhaços por aí. Bem louco. E mais uma vez já vem um outro spoiler por uma coisa que vai acontecer um pouco mais pra frente. Nisso, tarará, pra mim é o melhor episódio, eu amo esse episódio, que é a Aventura na Ilha por causa da música. Pra mim, eu não sei nem o que aconteceu, mas a música é tão boa que eu vou deixar ela aqui tocando, mesmo que o podcast possa, né, sofrer negócio de direitos autorais, mas essa música é muito boa. E eu vou deixar tocando tanto em inglês quanto em português, porque vale a pena ouvir as duas versões, que eu gosto muito das duas. E espero que vocês gostem também, porque essa música é muito boa, gente, eu adoro. E também tem a questão da Connie, amiga do Steven, que a família dela não entende que a garota tá fazendo um cara totalmente louco, né? O menino invoca escudo, poderes, tudo. É, menina babado. Então eles queriam conhecer a mãe do Steven, queriam ver a família dele. E só que ele não tem uma família tradicional que é um pai e uma mãe, porque ele não tem mãe. E ele mora com as Gems. Então nisso ele tenta meio que levar pra família da Connie conhecer uma família tradicional. O Greg com a fusão das três, da Garnet, da Pérola, da Ametista, como marido e esposa, marido e mulher, assim que falar. E só que não dá certo, logicamente. E é muito legal que esse episódio em si fala sobre a família, que a família dele é as três Gems, a Garnet, a Ametista e a Pérola, e o pai dele, o Greg. E é isso, a família dele é isso, ele não tem um pai e uma mãe, porque ele não tem mãe, mas a família dele é isso, é perfeita. As três Gems que cuidam dele, que amam ele, a Ametista muito louca, a Pérola muito cuidadosa, a Garnet muito sensata. Formar uma família perfeita. E o pai descoladão que vive tomando sol, todo queimado, que não passa protetor solar. Gente, muito louco. Aí vem uma parte muito legal também, que é muito louco, que já dá um outro super spoiler pra tudo que vai acontecer, que é o Steven Melancia, que ele come melancia e cospe a semente. Pá, pá, pá.
cuspiu as sementes. De repente, menina, começa a nascer melancia com cara de Steven. E as melancias tomam vida. E é isso, ele cria vida. É as melancias que ele cuspiu tomaram vida e viraram Steven Melancia. Até que no final do desenho ele decide não matar as melancias e tal, porque elas estavam querendo proteger ele. E manda elas pra uma ilha, onde elas fazem meio que uma sociedade de melancias bem complexa, bem legal, que é mostrada horrores no desenho, que faz super sentido, porque ele meio que criou toda aquela sociedade de melancia e ele criou vida, né, querido? Gente, a primeira temporada tem 52 episódios. Eu não sei como é que eu vou conseguir falar tudo isso, porque é muita coisa, é muito desenho, é muito detalhe, é muito detalhezinho, muita coisa legal que eu amo, que eu adoro, que eu sei. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre os transportadores. Eu acho muito legal a ideia de ter os transportadores, só que, tipo, eu não entendo muito bem como é que eles funcionam para humanos. Eu sei que só gems podem ativar eles, só que, tipo, pra matéria orgânica eu não entendi muito o sentido deles funcionarem, porque eles devem ser feitos pra gems. Mas no desenho faz sentido. E é um feixe de luz que sai, entra meio que uma outra dimensão e vai, segue reto até chegar num lugar. Então é um feixe de luz que segue até num canto. E eles vão nisso e o Steven percebe que tem essa dimensão dentro, quando eles estão no feixe de luz e no outro lugar, tem um, né, menino, não é automático, né, um segundo. E ele percebe que um não foi ativado, esse ficam tipo assim, gente, não, mas não foi ativado, não tem como, nenhuma outra coisa no planeta pode ativar um teletransportador. E a Pérola queima com ele falou que ele viu, que ele fica noites acordado, olhando o negócio, e a Pérola diz que não, humilha ele. É uma cena bem, tipo, um episódio bem forte, porque ninguém acredita nele. Ele fala que ele viu, só que, tipo, nem a Garnet conseguiu prever isso. Então, ninguém acredita nele, realmente. Ninguém, tipo assim, nada, dá nada com nada. Ele tá ficando louco, ele tá inventando coisas. A Pérola é muito grossa, muito sem educação com ele. E ele acaba tendo razão de ficar acordado noites. E realmente ele tava certo. Tinha um robozinho de mármore nos transportadores. E ele quase morreu. Menina, ele quase morreu. Mas uma coisa traumática pra ele, que ficou fora do negócio congelado. Sorte que a Garnet previu que isso ia acontecer e pegou ele. E esses robozinhos estavam literalmente com a função de consertar o teletransportador na Galaxy Warp, que é o principal que ligava a Terra com o Homeworld. Então você já percebe que lá no primeiro episódio já vê aquele robô pra Terra que era meio que pra limpar o terreno, limpar o negócio, eu não sei. Acho que a função dele é tipo assim, tirar a vida orgânica do local, e depois vieram outros robôs que eram pra reativar o teletransportador pra Terra. E até que uma peridótica, uma Gem do planeta natal, veio, tudo tecnológico, uma tecnologia absurda, e olhou, bem chata ela, e viu aquilo ali, menina, o que é aquilo ali, e começou a mandar mais e mais robô, porque ela não tava conseguindo reativar os transportadores, porque as gems estavam quebrando, e ela tentava ativar, e nada de nada. Até que ela manda um outro robô que vai pro jardim de infância, e o Steven convence as Crystal Gems de deixar pra ver até onde isso vai dar. Então elas sobem em cima do negócio, elas seguem aquele robô até o Kindergarten, que é onde a ametista foi feita. E ele vai lá e, tipo, mexe nos negócios, nos programas, muito doido. Só que o Steven se mexe no meio e a... Como é que é o nome? Ixi, gente. Oh, meu Deus. E a Peridot fica tipo assim, interessante, conte-me mais. Ele falou, eu sou o Steven, tem mais gente que eu conheço, que é meu pai, a Connie, não sei o que, não sei quem mais. E falou esses nomes pra ela. E de repente tinha as Crystal Gems também na Terra, e a Peridot quebrou o pau lá. Não deu certo a missão dela, porque elas quebraram o negócio. E foi isso.
aproveitando que ele tá no kindergarten, aí é bom falar que as gemas não nascem, elas são feitas. Elas são feitas nesse lugar. Então, tem até uma briga icônica da Pérola com a Ametista, porque a Pérola fala que o kindergarten, o jardim de infância, é um lugar horrível, porque para fazer uma gem, eles precisam extrair todo o mineral, a vida da terra, toda a vida no local, e colocar numa gem para ela conseguir sair. E a Peridot também fala que, como no planeta natal os recursos estavam escassos, as gemas não saíam tão fortes. Então, por que a Terra? Porque a Terra tinha recursos para fazer as melhores gemas possíveis. Então, por isso que eles fizeram tudo para a Terra e falaram: toma aqui, Terra, os melhores recursos são para você. Vamos fazer o negócio aí, porque é muito longe. Se for para né, os planetas, o Homeworld com a Terra é bem distante. Eu já vou meio que parando por aqui, porque é muita coisa para poder falar, então eu vou deixar nessa parte em que a Peridot encontra o Steven e que tudo acontece, que elas vêm pra Terra, até que tem a música mais incrível, um pouquinho dessa parte. Onde tem realmente a melhor música do desenho, que ninguém pode falar que não é. Vou parar por aqui. E caso vocês tenham gostado, dá um feedback no meu Instagram lá, @sonhoadl, ou no Twitter também, que eu posso fazer mais episódios sobre Steven Universe, porque tem muita coisa pra falar, muita, mas muita coisa, gente, é muita coisa. A indicação desse episódio é, logicamente, vocês assistirem Steven Universe, caso você não tenha assistido, assista, que é muito babadeiro, é muito bom. E é isso, um beijo, tchauzinho, e acho que não mais nada pra falar, né? Só que eu realmente sou muito fã, gente. É tipo assim, eu gosto demais desse desenho. Porque ele mexe com umas partes que até me fazem chorar. Gente, eu choro com coisa fofa, né? Vocês já sabem que eu choro com coisa fofa. E tem algumas partes que dá pra realmente se emocionar muito. Tem uma parte em que eu, às vezes, me identifico com a Pérola, falando que ela é inútil por si mesma, que ela precisa de alguém. Tentar ser tão forte quanto você. Sou apenas uma pérola. Sozinha eu sou inútil. Preciso de alguém que me diga o que fazer. Por favor, entenda, Pérola. Você causa um impacto também. Há momentos em que busco força em você. Você é sua própria gem. Controla seu próprio destino. E fica tipo assim, às vezes eu me sinto também assim, que eu sou inútil por mim mesmo, só que no desenho mostra que ela dá a volta por cima e vira tudo. Eu não posso mais desistir. Sério, é muito incrível ver como... Ai, gente, muito bom. Mexe com um pouco com seus sentimentos, suas emoções, além de ser divertido. Tem as melhores músicas. Tem músicas muito boas, tipo assim, boas demais. Ai, que devem ser valorizadas. Escuta as músicas do desenho, vocês podem procurar no Spotify, que vai ter várias músicas. E essas musiquinhas que, tipo, tocam só o instrumental também é muito boa. Tem o filme, tem o Steven Universe Future. Como eu disse, a primeira temporada, ela é a maior. Ela é, tipo assim, 50 e tantos episódios. Então tem muita coisa pra falar, muita coisa pra ver. E já tô... Agora eu tô reassistindo, já tô na temporada número 5. E, gente, sério, muito incrível. Eu adoro. E... Ai, tem tanto... Até me perdi aqui. Mas, sério, caso você possa, dá um jeitinho de assistir, que vai valer a pena. Eu também queria dizer... tô meio sumidinho do podcast? Tô bem sumidinho do podcast. Mas é porque às vezes eu desanimo um pouquinho de gravar, mas sempre que eu posso eu tô aqui gravando e falando e barbarizando. Mas se vocês puderem me dar um incentivinho, mandando alguma mensagem, qualquer coisa, falando que vocês gostam, que vocês escutam, seguindo aqui na nossa plataforma, pode ser no Spotify, Apple Podcast, no Google, eu não sei onde você está escutando, mas siga o podcast aqui porque eu consigo ver os dados que quem tá seguindo. E também queria dar um beijo pro meu público internacional, gata. Eu tenho um público que mora fora do país. Sim, gente, eu tenho bastante gente que mora fora do país que escuta podcast, que tipo assim, uau. Gata, tá me ouvindo aí em Milão? Eu sou muito chique. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchauzinho. Fui.
na boca.